Biografia do autor. O angolano Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos Pepetela nasceu em Benguela, a 29 de outubro de 1941. Ele fez os seus estudos primários e secundários em Benguela e em Lubango. Em 1958, ele mudou-se para Lisboa para fazer a faculdade, frequentou o Instituto Superior Técnico, tendo a essa altura participado de atividades políticas e literárias. Por razões políticas, em 1962 saiu de Portugal para Paris, França, onde passou 6 meses. Depois seguiu para Argélia, onde se licenciou em Sociologia e trabalhou na representação de movimento popular de libertação de Angola e no Centro de Estudos Angolanos que ajudou a criar. Enredo do livro. O livro é dividido em 6 capítulos: a missão, a base, Ondina, a Sarucucu, a Amoreira e o epílogo. Os personagens são nomeados como alegoria de guerra conforme os objetivos do MPLA. Assim, temos os personagens Sem Medo, o comandante, Teoria, o professor, Verdade e Lutamos, destribalizados, e Mundo Novo, representantes da elite africana que vai estudar fora do seu país, entre outros. Ondina, a personagem feminina, é a mulher que instaura as transformações em alguns guerrilheiros do Mayombe. Por exemplo, o comissário político, seu noivo, é obrigado a amadurecer diante da traição e do rompimento da relação com ela. Sem medo, é impelido a refletir sobre o amor e a sacrificar seu desejo por ela. Interessante notar que Ondina é a personagem que não tem voz na narrativa de Pepetela, o que reflete a crítica para a desigualdade de gênero na luta instaurada em Angola por libertação e justiça. Por fim, a Floresta, personagem, gesta um novo homem para um novo momento histórico em Angola. Pepetela, por meio da apropriação do espaço do Mayombe, procura simbolicamente percorrer a história angolana. Por meio do território invadido, é ocupado pelos colonos, seja que no diz respeito à terra ou à identidade do povo de Angola. Personagens. Teoria. Professor da Bars e pertence ao MPLA, é filho de um português com uma africana. Comissário. Um dos líderes políticos do MPLA, chamado João. Chefe de operações. Um dos líderes do MPLA. Sem Medo, o comandante do MPLA. Lutamos, guerrilheiro do MPLA. Verdade, guerrilheiro do MPLA. Muchamvua, guerrilheiro do MPLA. Ecuicui, guerrilheiro do MPLA, Panguaquitina, guerrilheiro do MPLA, Milagre, guerrilheiro do MPLA, Ingratidão do Tuga, guerrilheiro do MPLA, Viuí, guerrilheiro do MPLA, Mundo Novo, guerrilheiro também, André, primo do comandante, responsável pelo envio de alimentos à base, Ondina, professora e noiva do comissário. O foco narrativo. A obra é organizada em 6 capítulos, nos quais há variações do foco narrativo. Um narrador onisciente e onipresente se intercala com os personagens, guerrilheiros do MPLA, no papel de narrador da história. Com isso, Pepetela demonstra que nem mesmo a revolução se organiza como um conjunto, sendo exagerada de forma diferente e conflitante pelos seus próprios membros. Cada um desses observadores participantes, com origem, ideologia, visão e propostas próprias, possuem também ideias distintas que os impedem de lutar pela mesma unidade libertadora. Tempo e espaço. O tempo da obra é cronológico, quanto ao espaço é numa floresta do Mayombe e começa com um comunicado de guerra. Tipo de narrador é narrador onisciente, onipresente e narrador da história. Opinião do grupo. Cada personagem luta a seu modo por seus ideais de libertação. Em meio a isso, vimos uma Angola despedaçada e sem unidade.
O livro procura retratar esse desfalecimento e critica as lutas de grupo que não se unem por um ideal comum. A estrutura narrativa polifônica, várias vozes, que retrata os acontecimentos sobre o ponto de vista de vários personagens em primeira pessoa, revela o profundo respeito a cada homem na sua individualidade e o desejo do autor de transformar os agentes da revolução em sujeitos da luta. E relações com dias atuais, eles retratam os desafios e contradições entre militantes que lutam pela independência.